Olá, meus biscoitinhos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, eu tô para fazer esse vídeo há um bom tempo, mas agora vai rolar. Vocês não reparem se eu estiver suando um pouquinho, é porque tá um pouco abafado aqui. Eu tô com o ar-condicionado ligado, mas o ar-condicionado mesmo não tá virando. Agora, neste momento, quinta-feira, 19 de dezembro, olha, quase uma semana pro Natal. Olha o horário. 5 para as 2 da tarde, e a gente tá aqui com eu tô aqui com vocês. Eu tô pra contar essa história já há alguns anos, hein? Finalmente chegou a oportunidade. Quando falamos sobre a luta contra a AIDS, qual o nome da primeira pessoa que vem à sua cabeça? Alguns vão dizer Cazuza, outros vão dizer Fred Mercury, alguns vão dizer Magic Johnson. Eu provavelmente diria Magic Johnson também. Mas quando falamos da luta pelos direitos da criança soropositiva, alguns nomes também vêm à cabeça. Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos Sheila Cortopassi, uma garotinha de 6 anos que lutou pelo direito de uma vaga em uma escola. Para vocês verem como foi a discriminação, hein? Na África do Sul, provavelmente, temos Nicole Johnson. Também. Na Nova Zelândia, vamos lembrar de Ivan Grafhurst. Já nos Estados Unidos, vamos lembrar de algumas crianças também, como Eliana Martinez, Ryan White. E esses 3 irmãozinhos que eu vou contar a história hoje deles para vocês aqui. Esses 3 irmãozinhos da cidade de Arcadia, no estado da Flórida. Para contar a história desses 3 irmãos, nós vamos voltar no ano de 1968. Nesse ano, casaram-se Louise e Clifford Ray. Deste casamento, nasceram 4 filhos. Rick, Robert, Randy e Candy. Olha, rimou, né? Nasceram os 4 filhos. Rick, o primogênito, nasceu no dia 28 de janeiro de 1977. Robert, o segundo, nasceu um ano depois, no dia 27 de janeiro de 1978. Randy, o terceiro, nasceu no dia 3 de junho de 1979. Candy nasceu um ano depois, em 1980. E a família ainda adotou mais um filho, Duke. 5 filhos. Dos 5 filhos de Louise e Clifford, Louise era uma enfermeira. 3 nasceram portadores da hemofilia. No caso, Rick, Robert e Randy. Para quem não sabe o que é hemofilia, eu vou tentar ler aqui um pouquinho para vocês, para ver se eu consigo encontrar o que é a hemofilia. Eu vou ler aqui, ó, Google, famoso Google, hemofilia. Porque eu tava pesquisando esses dias sobre, a hemofilia é um distúrbio genético raro que ocasiona problemas no processo normal de coagulação sanguínea, e isso acontece porque os componentes que formam o sangue, responsáveis pela coagulação, não desempenham corretamente o seu papel por causa de uma deficiência genética, ou seja, a hemofilia é genética, gente. Porque aqui no Brasil nós tivemos alguns casos de hemofílicos, que depois eu vou citar para vocês. Pois então, continuando. Os 3 irmãos eram hemofílicos. E ocasionalmente eles precisavam
fazer uma transfusão sanguínea, no caso de fator 8 de coagulação. O que é o fator 8 de coagulação? Vou ler aqui também. Depois eu vou pesquisar, eu vou colocar para vocês as fontes de onde eu tirei essas informações sobre hemofilia e sobre o fator 8. O fator 8 de coagulação ativado atua como um cofator para o fator 9 ativado, acelerando a conversão do fator 10 para fator 10 ativado, que converte a protrombina em trombina. Então, a trombina converte o fibrinogênio em fibrina e é possível a formação do coágulo, ou seja, para formar a coagulação do sangue, porque a hemofilia, né, muita gente sabe, se caracteriza pela perda de sangue. E é aí que ocorre a tragédia. Devido a uma transfusão de fator 8 contaminado, em 1986, os 3 irmãos são diagnosticados com o vírus HIV. Rick tinha 9 anos, Robert 8 e Randy 7. Pois é, crianças ainda. E a partir daí começou uma luta. Muitos pais não queriam que os irmãos frequentassem a escola com medo de possíveis contaminações. E a escola de Souto Cauri, onde eles estudavam, deu razão a esses pais. Começa aí uma briga judicial para garantir os direitos dos 3 irmãos a frequentarem o colégio. A justiça foi favorável à família. E os 3 irmãos garantiram o seu direito a estudar no colégio. Porém, logo após a decisão, que ocorreu em 1987, a casa da família Ray foi incendiada e eles tiveram que sair de Arcadia para Orlando, na Flórida. Pois é. Curiosamente, olha que coisa triste, né? Queimaram a casa da família. Havia acontecido algo parecido no estado de Indiana com a família White. O jovem Ryan, também hemofílico, teve o seu direito ao estudo também negado, porque ninguém sabia ainda como se dava a contaminação pelo vírus da HIV. Vocês vão entender. Dani, 1980, né? Década de 80, realmente. Só que o que acontece? No caso da família Ray, a casa deles foi incendiada. Foi um incêndio criminoso. Já no caso do Ryan, a casa dele foi atingida a tiros. A tiros. E vocês acham que a imprensa deixou isso quieto? Não, eles ficaram em cima. Foi um incêndio intencional, eles cobraram. Isso tornou a família um símbolo da luta pelos direitos da criança soropositiva. Como e o que aconteceu logo depois disso? Rick, o irmão mais velho, faleceu no dia 13 de dezembro de 1992, aos 15 anos. Antes de morrer, ele tinha planos de se casar com a sua namorada, que tinha 17 anos. Mas o juiz, vendo a pouca idade dele, falou não. O juiz não permitiu. Menos de 8 anos depois, no dia 20 de outubro de 2000, Robert também perdeu a luta contra a AIDS, aos 22 anos. Pouco tempo depois da morte dos 2 filhos mais velhos, o Sr. Clifford Ray tentou se suicidar. E ele disse que foi salvo graças à sua esposa, que tinha uma longa experiência como enfermeira.
No ano de 1998, foi criado um fundo chamado Fundo... Eu vou ler aqui, é que tá em espanhol, gente, vou ter que ler aqui. Foi criado pelo Congresso americano. Fundo Rick Ray de combate à hemofilia. Eu tô lendo aqui mais ou menos. Este fundo proporcionaria compensações econômicas a todas aquelas pessoas que contraíram o vírus HIV durante transfusões de sangue contaminado entre, olha a data, 1º de julho de 1982 a 31 de dezembro de 1987. Os irmãos foram infectados em 1986, ou seja, essas pessoas que contraíram o vírus HIV em transfusões de sangue nessa época, de 82 até 87, seriam indenizadas. Agora, vocês vão me falar, Dani, você falou dos 2 irmãos, o Rick e o Robert, os 2 mais velhos. E o terceiro irmão? Agora eu vou falar dele. Dá uma molhadinha na garganta. Randy, o terceiro irmão. Randy conseguiu manter a doença sob controle através da medicação. Levava uma vida normal. Constituiu família. Continuou vivendo em Orlando, assim como seus 2 irmãos, Candy e Duke, até o dia 18 de maio de 2023, ou seja, há 1 ano e 7 meses atrás. Randy faleceu neste dia, aos 43 anos. Ele conviveu com a doença durante 37 anos. Graças a Candy e Duke, os outros 2 irmãos, Clifford conseguiu ainda ter netos, ao todo 4 netos. Os 3 irmãos, infelizmente, perderam a luta contra o HIV. Randy foi o último. Eu citei aqui Ryan White também, um jovem da cidade de Kokomo, no estado de Indiana, que também foi um dos símbolos, que também foi vítima dessa transfusão de sangue infectada. Só que no caso dele foi em 1984, parece. Tanto que ele aparece no filme E a Vida Continua. Que eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado em algum lugar. Eu vou ver se eu deixo para vocês o link para este filme. Ryan morreu no dia 8 de abril de 1990, um domingo de Páscoa, aos 18 anos. Pois é, gente, para vocês verem como o HIV não atinge só o que vocês pensam, não. Que muita gente pensa, atinge só homossexual. Não. Não. Atinge também hemofílicos, no caso, porque pode ser contraído na transfusão de sangue. Atinge também usuários de drogas injetáveis. Atinge idosos, mulheres, crianças. Não tem cor, não tem idade, não tem sexo, não tem religião, não tem nada que impeça a contaminação. Nada. Nada mesmo. E vocês lembram que eu citei alguns nomes lá no começo do vídeo, né? Quem sabe eu ainda conto a história de alguns deles ali pra vocês. Bom, meus biscoitinhos, era isso. Eu não sei se eu apareço mais agora em 2024, provavelmente só para 2025 estarei aqui com vocês. Então, se eu não aparecer até lá, meus sinceros votos de um bom Natal, um feliz ano novo para cada um de vocês. Que Jesus os abençoe, que Deus continue iluminando a vida de cada um de vocês. E lembre-se sempre, Natal não é época só de dar e receber presentes, é época de dar e receber amor também. Porque como diria aquela canção do Legião Urbana Monte Castelo,
Sem amor, eu nada seria. E sem o amor de vocês, realmente, eu não seria nada. Então, meus biscoitinhos, um beijo no coração de cada um de vocês. E tchau! Ah, e antes que eu esqueça, no final do vídeo eu vou deixar a foto dos irmãos Ray pra vocês. Tchau!